Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose, nessa terça-feira, hoje, dia 15 de fevereiro de 2022, nessa sexta semana aí do nosso tempo comum. Eu queria agradecer todas as pessoas que ajudam o Teose. Muito obrigado mesmo. Que Deus dê 100 vezes mais para você e também a vida eterna. Com certeza o Senhor vai recompensar tudo aquilo que você ajuda a manter as obras do Teose, as plataformas, o Evangelho, que a Catena Áurea chega no coração das pessoas. O Evangelho de hoje, de Marcos, capítulo 8, versículo 14 a 21, é um evangelho muito interessante. Depois que Jesus, então, ali multiplicou os pães, os discípulos, ou quem estava acompanhando Jesus, não tinha entendido ainda, não compreendeu ainda ao certo o que estava acontecendo ainda com aqueles pães, o que aconteceu com a multiplicação dos pães. E então o Senhor aqui pergunta várias vezes no Evangelho de hoje: vocês não compreenderam de quanto repartir 5 pães para 5.000 pessoas, né? Precisa de mais sinais, né? E é interessante que você pode fazer uma pergunta como São Beda fez aqui a pergunta, né? Alguém pergunta, no entanto: de que maneira não tinham pães aqueles que entraram na barca imediatamente depois de encher 7 cestos? Não tinha mais pães aqui, né? Eles mudaram de lado aqui e começa aqui o versículo 14. Os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Um detalhe que passa meio que despercebido no Evangelho, mas tinham consigo na barca apenas um pão. Um pão. Super interessante, né? Esqueceu de levar os pães e tinha um só. E aqui então, São Beda diz o seguinte: mas a Escritura atesta que esqueceram-se de levá-los com eles, coisa que é indício de quão pouco cuidado tinham com a carne. Aqueles que com tanto zelo acompanhavam o Senhor a ponto de esquecerem-se da própria necessidade de restaurar as forças do corpo. Eles esqueceram? Mas por que eles esqueceram esse versículo 14 tão esquecido aqui na meditação? Porque eles tinham um pão na barca. E qual que era o pão principal? É o pão do céu, o pão da Eucaristia. Eles esqueceram os outros pães porque eles tinham um pão. Versículo 14. Não sei se você já percebeu isso. Porque às vezes a gente lê a palavra e a coisa passa totalmente despercebida, né? Você lê ali e você não presta atenção. Agora, no sentido místico, os discípulos tinham se esquecido de levar os pães, tinham consigo na barca, a barca da sua vida, apenas um pão. E esse pão é o pão que mata a necessidade da tua alma, que é o pão do céu, é o pão da Eucaristia. Você precisa de mais alguma coisa além do pão da Eucaristia? Quando você tem o verdadeiro pão, quando você comunga Jesus no altar da Santa Missa, você esquece a necessidade ou dá pouca conta ou conta menor às outras coisas e você foca e você dá um valor maior naquele único pão, que é o pão da Eucaristia. Um versículo hoje que você pode meditar na tua vida. Esquecido de levar pães. Os discípulos tinham se esquecido de levar pão e na barca só tinha um. E esse é necessário e esse é importante para sempre na tua vida. É o pão da Eucaristia. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina e Santa Teresinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre.